Prepare-se para fortes emoções com o canal A História e o Tempo. Resolvi fazer este vídeo através de um vídeo muito bem explicado, contextualizado e rico de conhecimento, que é o vídeo de Ronaldo do canal Analisando as Escrituras, onde o título do vídeo é A Ignorância Mata, que é um vídeo onde traz o conteúdo sobre a peste bubônica ou a peste negra, onde irei dar somente um complemento ao conteúdo abordado por ele. Esse complemento só é do início do vídeo, onde tudo começou. Sabemos que a Idade Média foi dividida em dois momentos, a chamada Alta Idade Média e o segundo momento, a chamada Baixa Idade Média. A Alta Idade Média foi o auge da Idade Média, onde as pessoas deixaram as cidades e foram viver no campo, nos feudos, ou seja, foi um retrocesso. Já a Baixa Idade Média foi o contrário, onde as pessoas que estavam no campo, nos feudos, estavam retornando às cidades, onde também o comércio começou a crescer. É o que chamamos de renascimento comercial. É nesse momento, lá no finalzinho da Idade Média, ou seja, da Baixa Idade Média, que acontece a Grande Fome, a Guerra dos 100 Anos e a Peste Negra ou Bubônica. Então, com o aumento da população, do comércio e das cidades, há uma grande necessidade de mercadorias vindo da Ásia, através dos navios, onde essas mercadorias trazidas nesses navios também vinham ratos, e os porões dos navios não tinham higienização, que era um prato cheio para abrigar ratos. E quando essas mercadorias chegavam na cidade de Gênova, Itália, os ratos também entravam na cidade. Mas o maior vetor para a transmissão da peste bubônica ou negra foram as pulgas. Ou seja, a pulga era responsável de transmitir a doença ao homem. Mas também a falta de higiene que a Europa se encontrava era absurda. As cidades eram uma nojeira só. As ruas eram cheias de fezes e lixos. E isso ajudava ainda mais a disseminar a peste bubônica entre a população. Então, juntou tudo, o crescimento da quantidade de ratos, a extinção da quantidade de gatos, que eram seus predadores, o crescimento significativo das pulgas por parte dos ratos e também a falta de higiene da própria população europeia. Então, tudo isso fez com que a doença se agravasse ainda mais e tomando conta de toda a Europa. Então, esse só foi um complemento da videoaula a qual irei apresentar a seguir de Ronaldo, do canal Analisando as Escrituras. Por hoje só e até o próximo vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, existe na natureza um negócio que é chamado cadeia alimentar. E quando você não respeita a cadeia alimentar ou quebra essa cadeia alimentar, ou por ignorância, ou por superstição, ou por outra coisa, você acaba causando um desequilíbrio ambiental no habitat. Então eu vou começar falando para vocês da peste negra, que eu mencionei naquele vídeo. A peste negra, que nem eu falei no outro vídeo, tem relatos de que ela já tenha acontecido na China, tá? Antes de chegar na Europa. Mas o fato é que na Europa que ela ganhou força e foi se contaminando. Por quê? Na Europa medieval, as mulheres, que nem eu já falei aqui também em vídeo para vocês, por qualquer motivo elas eram acusadas de bruxaria. E muitas mulheres na Europa eram solteironas, que não tinham marido, e elas acabavam criando gatos, porque os gatos faziam companhia para elas. Então eram aquelas mulheres solteironas que tinha gato em casa, e aí por um motivo ou outro ela era acusada de bruxaria. Ah, ela é uma bruxa. Então ela era presa, muitas vezes julgada pelo Tribunal da Inquisição, e ela era morta. Só que aí as pessoas observaram que essas mulheres tinham esses gatos. Aí eles começaram a associar os gatos como se fossem coisa ruim.
como se fossem do demônio, do diabo, ou se elas usassem o gato para fazer seus feitiços, coisas do tipo. Aí o que aconteceu? Aí um papa determinou que fosse proibido ter gatos na Europa e recomendou que se matasse os gatos. Então começou a haver na Europa medieval uma verdadeira cruzada contra os gatos. Os gatos eram tudo mortos pelas pessoas. Olha um gatinho ali, pá! Matou o gatinho. E foi diminuindo o número de gatos na Europa. O que aconteceu? Aí com a diminuição de gatos, aumentou o número de ratos. E o rato tem uma pulguinha, que essa pulguinha transmite uma doença chamada peste bubônica, que é o que se acredita hoje que era a peste negra. Ela vem da pulga de um rato. Então o rato tinha uma pulguinha, os ratos aumentaram na Europa, porque não tinha gatos para matar os ratos. Todo mundo sabe que rato é um bicho ligeiro, né? Ele se esconde nos esgotos, tal, nos encanamentos, embaixo das pedras. Aí quando chega de noite ele sai para roubar a comida das pessoas. E eles tinham essa pulguinha que transmite essa doença. Então como aumentou o número de ratos na Europa, aconteceu que essa doença começou a se espalhar por toda a Europa. Estima-se que morreu aproximadamente 2/3 da Europa, e a peste negra foi responsável até pelo declínio da população europeia. Estima-se que foi mais de 50 milhões na época de pessoas que morreram por causa dessa doença. Tudo por causa de um papa, que por superstição, achava que os gatos eram demoníacos. Inclusive é daí que vem aquela lenda, né, aquela superstição de que gato preto dá azar. Que não tem nada a ver, eu tenho um gato preto aqui, é só um gato preto. Mas é dessa época que vem essas mitologias, essas lendinhas, né, que acabou virando crendices popular. Então você vê, uma simples superstição acabou gerando a morte de 2/3 da Europa. Para vocês terem. Depois teve as consequências, os judeus foram as principais vítimas, tal, porque os judeus se contaminavam menos, etc. e tal, mas aí seria outra história. Algo curioso, parecido, aconteceu na China. A China, na época do Mao Tse-tung, ele queria fazer uma China próspera. Então ele queria aumentar a produção de alimento na China, para que todo mundo pudesse comer e se alimentar bem. Comunismo, esquerdopata, os malditos comunistas querendo alimentar as pessoas. Essa galerinha maluca odeia o comunismo, nem sabe o que é comunismo. Mas enfim. Aí o que ele fez? Ele fez uma campanha chamada Campanha contra as 4 pragas, que eram moscas, mosquito, rato e pardais. Tá? Porque segundo os cientistas chineses da época, os especialistas, eles diziam que essas pragas transmitiam doença e, no caso dos pardais, eles prejudicavam a produção de alimentos. Porque eles entendiam, eles achavam, né, que os pardais comiam grãos das plantações, o cara estava lá plantando arroz, o pardal ia lá, voava e bicava o arroz. Teve um cientista chinês que chegou a falar que um pardal só poderia comer até 4 quilos de arroz. Olha que absurdo, um pardal é desse tamanho. Mas ele acreditava que um pardal poderia comer quase um pacote inteiro de arroz desses que a gente compra no mercado. Então o Mao Tse-tung, ele acreditou nessas pseudagens da época e ele fez essa campanha. Ele incentivava as pessoas a acabar com essas pragas, inclusive os pardais, oferecendo até recompensas financeiras para quem matasse os pardais. Então isso virou uma febre na China. As pessoas saíam com estilingue matando os pássaros, matando daqui, pegando os ninhos, destruindo os ninhos, botando fogo nos ninhos para eles não procriarem mais, começaram a acabar com os pardais na China. O que aconteceu? Aumentou a produção de alimento? Não, ela diminuiu. Porque sem os pardais, as pragas que destroem as plantações, como larvas ou gafanhotos, elas se multiplicaram. Os gafanhotos se multiplicaram acho que umas 4 vezes mais do que antes dos pardais, porque o pardal ele come essas pragas, ele come o gafanhoto. Ele voa, ele vê um gafanhoto, e, pum, ele bica e come. Sem os pardais, os gafanhotos se multiplicaram. O que aconteceu? Os chineses perderam quase todas as suas plantações. Eles plantavam e vinham lá os gafanhotos. Os gafanhotos, inclusive, eles vêm como nuvem, né? Até a Bíblia menciona isso. Eles parecem uma nuvem que vem vindo. Você vê aquela nuvem vindo, você pensa que é uma nuvem de chuva, é gafanhoto. Eles destroem uma plantação inteira. E as larvas também. Aí isso causou uma grande fome na China. Foi a maior fome que teve na China, essa daí. Estima-se que até 50 milhões de pessoas morreram de fome por causa dessa atitude. É isso que é usado, inclusive, por essa galerinha aí. Eu não quero falar de política, mas eu só vou citar que eles falam que o comunismo gerou fome e matou milhares de pessoas de fome. Tá vendo? O comunismo gerou fome. Na verdade, foi um erro. Não foi bem o comunismo que fez isso. Foi uma idiotice do Mao Tse-tung, porque ele acreditou nesses pseudocientistas. Tanto que quando eles perceberam o erro que eles cometeram, o Mao Tse-tung mandou importar pássaros, pardais de outros países, principalmente da Rússia, para tentar combater a burrice que eles tinham feito, né, de querer exterminar os pardais. É claro que não deu muito certo, né, no começo, né, continuou a fome, porque até esses novos pássaros se adaptar ao ambiente, ao habitat, se multiplicar, ia demorar. Mas ele percebeu que errou, ele pediu desculpa para a população, e ele foi correndo importar pardais de outros países. Porque se você elimina um animal do seu habitat, você deixa que aquilo que ele é predador acaba aumentando. Isso aconteceu também em outros lugares, por exemplo, na Austrália. A Austrália tem a maior cerca do mundo. Essa da Austrália eu não vou saber contar em detalhes, pessoal.
Mas é que os australianos, quando eles começaram a plantar coisas na Austrália, tem um tipo de cachorro lá, eu não sei bem se é cachorro, mas é da mesma família, dos caninos, não sei se é coiote ou lobo, uma dessas espécies aí, que ele começava a atacar as plantações, começava também a prejudicar outras criações, principalmente criações de ovelhas, que a Austrália tem muita criação de ovelha. Aí eles começaram a fazer cerca, para tentar manter esses animais selvagens afastados daquilo que eles produziam, os australianos. Só que aí, como eles criaram essa cerca gigante para tentar manter esses animais afastados, do outro lado da cerca, os cangurus, que também são típicos da Austrália, eles começaram a proliferar, começou a aumentar a população de canguru. E a população de canguru começou a dar problema pior do que os animais caninos, porque os cangurus também começaram a atacar plantações, pessoas, etc. Acabou sendo pior. A Austrália também tem um problema parecido com gatos, né, que gatos não são típicos da Austrália, não é o habitat natural deles, né? Os gatos, na verdade, acho que eles começam a surgir no Egito, acho que os egípcios foram os primeiros a domesticar os gatos, e depois que ele vai para a Europa, acaba virando um animal de estimação, né, dos europeus. Só que a Austrália era uma terra selvagem, né, não tinha esse tipo de animal. Então, quando os ingleses começaram a colonizar a Austrália, eles começaram a levar gatos com eles, porque eram animais de estimação. Só que o gato, pessoal, tem dois tipos de gato. Tem o gato doméstico, esse que você tem em casa, que eu tenho 3 gatos aqui, e tem o gato selvagem. O gato selvagem, ele não é alimentado por ninguém, porque ele não tem casa, ele vive na rua. Já o doméstico não, você compra a raçãozinha, troca a aguinha dele, bonitinho, ele é cuidado por você, humano. O gato selvagem não, só que ele tem que sobreviver. Então como é que ele faz para sobreviver? Ele é um predador, ele caça outros animaizinhos para poder se alimentar. Inclusive, segundo a biologia, o gato é um dos maiores predadores da Terra, sabia? Porque apesar dele parecer um bichinho fofinho, assim, docinho, que você tem em casa, ele não deixa de ser um felino. E se ele não tiver os cuidados dos humanos, ele vai caçar para sobreviver. Ele vai caçar pássaros, ratos, até sapos e outros animais, tudo que ele puder ele vai caçar. Por isso que ele está no topo da cadeia alimentar, né? Os gatos, tá lá em cima, porque ele é um predador. Então, na Austrália, os gatos começaram a se multiplicar, gatos selvagens, gatos de rua, gatos que não tinham dono. Eles começaram a se multiplicar muito na Austrália. E isso está causando um problema sério lá na Austrália, porque está afetando outras espécies. Outras espécies estão ameaçadas de extinção. Então o governo australiano criou umas medidas drásticas lá. Quem tem gato, que nem eu, assim, gato doméstico, tem que castrar os bichinhos, para eles não se multiplicar. E os gatos de rua, o governo australiano falou para a população exterminar esses gatos. Matar, caçar, atirar, enfim, tem que acabar com os gatos, porque eles se tornaram uma ameaça para outras espécies que vivem no país. Você vê, multiplicou tanto o número de gatos, que agora o governo tem que tomar uma medida drástica. Tanto que quem comentou sobre isso no Shorts foi o biólogo Henrique. Ele falou, o governo da Austrália está certo. Porque quando você vê seu gatinho assim, docinho, fofinho, você passa a mão nele, você não sabe que ali tem um predador feroz que pode acabar com outras espécies. É isso que dá quando não se respeita os habitats e a cadeia alimentar. Você pega o animal de uma espécie, de um lugar, e coloca em outro lugar, você pode ameaçar aquele lugar. Um outro exemplo aconteceu aqui no Brasil também. Quando os portugueses vieram aqui para o Brasil, eles trouxeram pombas para o Brasil, que não são pássaros típicos aqui. Não tinha pombas no Brasil. Já em Portugal tinha muitos, os portugueses gostavam das pombas, davam milho para elas, alimentavam essas coisas. Aqui no Brasil não tinha. Mas como eles gostavam desse pássaro, eles trouxeram para o Brasil. O que aconteceu? As pombas começaram a se multiplicar muito no Brasil, só que não tem gente para alimentar todas as pombas, né? Afinal, antigamente tinha aqueles velhos na praça, né, que jogavam pipoca, milho, essas coisas. Hoje em dia não tem. Então as pombas começaram a comer porcaria, resto de lixo, resto de comida, resto de coisa, tudo que elas puderam, elas começaram a comer para sobreviver. E elas acabaram se tornando animais que transmitem doenças. Então hoje aqui no Brasil, a gente tem muita pomba, e pouca gente sabe que essas pombas transmitem doenças, essas pombas de cidades urbanas. Às vezes tem gente até que mora em situação de rua, que pega pomba para se alimentar, vou comer uma pomba, pá. E essa pessoa acaba contraindo doenças também. Então você vê, um animal que não era desse habitat, que foi trazido para cá pelos portugueses, também acabou gerando muitos problemas. Tanto que teve uma época aí que estava até uma campanha para tentar lidar com o problema das pombas em São Paulo, porque elas se multiplicaram muito por aqui. Então é isso aí, pessoal. Quando você não respeita a ciência, quando você tem crendices, você pode afetar um ecossistema inteiro. Que nem o Papa lá que mandou acabar com os gatos, ou Mao Tse Tung que fez uma guerra contra os pardais, ou a Austrália que também fez uma guerra contra esses cães selvagens, que eu não vou lembrar o nome da espécie, tá? Perdoe. Enfim, você acaba afetando o habitat inteiro e podendo causar até fome ou extinção de espécies, porque as pessoas não respeitam a ciência ou têm crendices bobas, tá? Esse vídeo aqui é só uma curiosidade, tá? Uma reflexão. Quem gostou já sabe, dá um like aí, ativa o sininho, compartilhe nas redes sociais, comente também o que vocês acharam, que é muito interessante. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.